Olá, gurias e guris! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todas as frases e as coisas que eu dizia antes de ter a Luísa. E depois que ela nasceu, tudo se tornou realidade. O famoso paga-língua. Então, antes de eu contar tudo pra vocês, roda a vinheta. Bom, gente, todas as vezes que eu dizia que quando eu tava grávida, eu falava muita coisa antes dela nascer, né, no caso. E uma das coisas que eu falava muito, assim, que as pessoas me diziam: ai, porque quando a Luísa nascer, vocês vão querer deixar ela na cama de vocês vão querer que ela durma com vocês. E eu dizia: não, ela vai dormir no berço dela, ela não vai dormir com a gente na cama. Não tem como, porque a gente já fez um quarto pra ela, porque a gente já botou um berço pra ela, porque ela vai dormir ela não vai dormir com a gente na cama, ela vai dormir no berço dela. E demorou um tempinho durante um ano ali dela, ela ficou no berço. Depois, nas primeiras vezes que ela começou a dormir na cama com a gente se sentia tão bem com ela na cama, que milhares de vezes ela já dormiu na cama. Então, essa foi uma das coisas que realmente eu paguei a língua, porque realmente tem vezes que ela dorme com a gente na cama. Eu dizia que ela nunca iria dormir com a gente na cama. Mas a gente é assim, né, gente? A gente fala uma coisa antes e depois acontece. E realmente eu não entendo por que acontece tudo isso. Porque a gente sempre fala que não vai, porque ela não vai crescer assim, ela não vai ser criada assim. E simplesmente ela deita na cama com a gente e dorme. E o que a gente faz quando acorda de madrugada? Tu acha que a gente coloca ela na cama? Não, a gente não coloca ela na cama dela, ela dorme com a gente na nossa. Então essa foi uma das coisas que eu paguei a minha língua. A outra coisa que eu paguei a minha língua, e é muito real isso, muito real mesmo, foi que eu disse que ela iria ser regrada, ter uma rotina na vida dela. Aí porque ela vai acordar a tal hora da manhã, ela vai tomar a mamadeirinha dela a tal hora da manhã, e depois ela vai brincar, ela vai fazer as atividades dela, ela vai ter horário de almoço, ela vai ter horário que ela vai trocar a fralda e tudo mais. E gente, não é nada disso. Ela simplesmente tem uma rotina totalmente desregulada. Não que seja totalmente desregulada, mas eu não imponho horários pra ela fazer as coisas, entende? Isso era, tipo, eu me cobrava muito porque ela vai ser isso, ela vai ter aquilo, ela vai ter aquele outro. Eu não sei se é coisa de mãe de primeira viagem que eu dizia, que ela vai ser regrada pra tudo, mas simplesmente hoje ela não é assim. Hoje em dia ela acorda o horário que ela acorda, tipo, às vezes ela acorda às 8h30, às vezes ela acorda às 9, às vezes ela acorda às 10. Ultimamente ela anda acordando bem cedo. Mas ela não é regrada, do tipo, nossa, às 9 horas da manhã ela tem que tomar tal coisa, às 9 horas da manhã ela tem que comer tal coisa. Ela não é assim. A gente não regra ela. Ela almoça no horário do almoço, às vezes ela come bastante, às vezes ela não come, mas simplesmente a gente não tem um horário com ela sobre tudo, entende? Então isso é uma das coisas que simplesmente eu paguei a minha língua tão bem, porque eu falei que ela ia ser totalmente regrada e ela não foi nem um pouco regrada nas coisas dela. E simplesmente eu não boto ordem nela, não boto, tipo, eu não digo o que ela tem que fazer tal hora, não imponho que ela faça, entende? Se 3 horas da tarde ela quer brincar, 3 horas da tarde ela vai brincar. Eu não digo que ela tem que fazer tal coisa 3 horas da tarde. Então isso foi uma das coisas que me fez pagar a língua tão bem. Uma das outras coisas que me fez pagar a língua que todo mundo dizia pra mim: é porque vai chegar um tempo da maternidade, porque vai chegar um tempo que tu vai chamar o caçula de pai e ele vai te chamar de mãe. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É difícil isso acontecer, mas acontece. Às vezes a gente tá conversando ali da capelinha assim: ô pai, vem cá, faz isso pra neném. Ô pai, vem cá, troca a fralda pra neném. Gente, eu achava isso tão de velho, isso tão de antigo, porque a minha mãe e meu pai se tratam assim, por mãe e por pai. Tipo assim, meu pai chama minha mãe de mãe. Às vezes eu fico pensando: gente, mas é tão feio. E às vezes eu me pego fazendo isso. Às vezes eu tô brincando com a Luísa e a Luísa tenta chamar a atenção dele, ele tá fazendo alguma outra coisa. Aí eu digo assim: ô pai, olha pra Luísa o que ela tá fazendo. E daí do nada eu me toco: gente do céu. Eu dizia que eu não iria fazer e eu simplesmente paguei a minha língua de novo. E, gente, é tanta coisa assim que a gente acha que não vai acontecer na maternidade. E acontece real. A gente acha que não vai falar isso, que não vai fazer aquilo, que não vai fazer aquele outro. E simplesmente isso acontece realmente. Eu dizia que, ai, a Luísa vai simplesmente estar sempre com o cabelinho arrumado. Simplesmente ela vai estar sempre bem arrumadinha. Eu tento ao máximo, gente. Só que tem dias que eu chego em casa, ela tá com o cabelinho
todo levantadinho, porque o cabelinho dela é muito cacheado. Tipo, eu tento fazer tudo o possível, sabe? Pra estar sempre com ela ajeitadinha. Quando a gente sai, sempre tá com ela ajeitadinha. Mas ou coisa difícil é arrumar aquele cabelinho dela. Ela não esteja, porque o cabelo dela é muito cacheadinho. Aí tem dias assim que ela tá com uma roupinha bem velhinha, sabe? Coisa que eu dizia assim, não, porque ela vai estar sempre bem embecadinha. Mas, gente, realmente não tem como a gente tá o tempo todo 100%, sabe? Que nem às vezes ela tá com o cabelinho desarrumado, às vezes ela tá com uma roupinha não tão bonita. E simplesmente a gente paga a língua de novo. A gente sempre tá pagando a língua. E eu dizia assim, não, isso é coisa de gente que já tem, sei lá, anos de experiência, que fala que vai pagar a língua pra isso, vai pagar a língua pra aquilo, e fala que diz que vai fazer uma coisa antes e faz outra depois. Mas realmente, gente, a gente vive pagando a língua quando a gente tá grávida, e depois que a gente ganha neném, a gente paga a língua de novo. Porque a gente sempre fala que não vai acontecer isso, que não vai acontecer aquilo, e acaba acontecendo. É muito engraçado mesmo. Eu falava muito antes que ela não iria comer nada de doce. Porque minha filha não vai comer doce, porque minha filha não vai comer biscoito, porque minha filha não vai comer pão, porque minha filha vai ser muito, extremamente saudável. E simplesmente eu dou chocolate pra ela, eu dou pão pra ela, eu dou mortadela pura pra ela, eu dou bis pra ela. Quando ela tava pra fazer um aninho, eu dava aquelas bolachinhas pra ela de polvilho e ela simplesmente se atacava comendo. E eu dizia, gente do céu, eu falava que eu não iria dar e eu dava. E eu sempre pagava a língua depois. E era tão engraçado que quando eu dava as coisas pra ela, eu não lembrava que antes eu dizia que eu não iria dar. E simplesmente eu deixei de lado e acabei dando. E foi tão engraçado todas as vezes que eu me ligava, que eu dizia, nossa, mas isso eu falava que eu não ia dar. Isso eu dizia que eu não ia dar. Isso eu dizia que eu não ia dar. E simplesmente eu tô dando agora? Como assim? Tipo, a gente paga a língua, super paga a língua na maternidade. Porque a gente fala tanta coisa que não iria acontecer e simplesmente acontece. E não é porque a gente não quer, não... Ai, eu vou cuidar extremamente. É que tem fases da maternidade que a gente realmente... Ai, mas não é um bicho de 7 cabeças querer dar um doce pra ela. Não é um bicho de 7 cabeças tu querer que ela durma uma noite na tua cama, ou 2 noites na tua cama, ou 3 noites na tua cama, ou 4 noites na tua cama. Não é um bicho de 7 cabeças tu querer fazer isso, entende? São coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir fazer e realmente acontece. Não tem muito que a gente fazer, porque a maternidade é isso. A maternidade, se ela tá bem quentinha lá debaixo das cobertas, tu acha que eu vou tirar ela da minha cama pra colocar na caminha dela? Não, eu não vou fazer isso. Eu simplesmente vou deixar ela dormir com nós. Se ela tá feliz comendo um biscoitinho, tu acha que eu vou tirar o biscoitinho dela? Não, eu não vou tirar o biscoitinho dela, vou deixar ela comer o biscoitinho. É tão engraçado as coisas que acontecem com a gente na maternidade que depois a gente fica pensando assim, Jesus, como que eu pude deixar isso acontecer? Por que eu pude deixar isso acontecer? Mas realmente isso aconteceu comigo. E é assim, gente, a gente vive pagando a língua na maternidade. Vive pagando a língua na maternidade. Chinelo de dedo com meia. Meu Deus, eu dizia muito, nossa, porque ela não vai usar isso, porque ela vai ter sempre ter uma ponto fio, porque ela vai ter sempre isso, vai ter sempre aquilo. E realmente, gente, a gente paga a língua literalmente, porque essas coisas acontecem. A gente acha que vai ser uma coisa e vai ser outra. Ai, porque ela vai sempre fazer as coisinhas dela, sempre vai ter tudo limpinho, tudo ajeitadinho. Gente, é tão engraçado quando ela vai estar sempre limpinha, ela vai brincar, mas ela não vai se sujar. Gente, essa é uma das maiores pagação de língua que a gente paga. Porque a criança, a gente não tem como impor limite. Se ela tá brincando ali no meio do mato, a gente não tem como ficar toda hora esfregando ela pra ela ficar limpa. E realmente isso acontece muito. Porque a gente tá morando num sítio, então simplesmente ela vai ali, ela brinca, ela cai, eu não vou ficar toda hora limpando ela. Isso foi uma das coisas que eu também, tipo, eu fiquei assim, nossa, como é que pode, né? A gente simplesmente fala uma coisa antes e tudo que a gente fala acontece. Então vamos parar de falar. Vamos manter uma regra assim, não vamos mais dizer o que pode e o que não pode acontecer. Pra que a gente não pague mais a língua. Porque essa é a única maneira da gente não pagar a língua na maternidade. Simplesmente é isso. Então é isso, gente. Eu acredito que o que eu dizia que não iria acontecer, aconteceu. Todas as coisas que eu falava que ela não ia fazer, aconteceu. Uma das coisas também
que eu dizia muito que antes dela nascer, eu dizia assim, não, porque normalmente a gente coloca ela na cadeirinha atrás do carro e agora eu fico no banco da frente. Mas antigamente eu dizia assim, não, porque eu vou esperar ela fazer 2, 3 aninhos pra mim poder ir no banco da frente. Porque ela não vai se sentir à vontade, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir isso, não vai se sentir aquilo, ela vai se sentir muito sozinha no banco de trás, sozinha. E ela ia pro banco de trás, e daí quando ela foi fechar 1 ano, eu acho, 1 ano e 3 meses ela fechou, eu simplesmente fui pro banco da frente e fiquei. Daí ela fica sozinha no banco de trás, eu tinha assim um medo dela chorar muito, dela se sentir mal, se sentir sozinha. Tipo, o banco da frente é ali, o banco de trás é aqui. E eu dizia pra mim mesma que eu não ia deixar ela sozinha no banco de trás até 3 anos de idade. Ela vai completar 2 anos e faz meio ano já que eu estou indo no banco da frente. Então são coisas que a gente vai deixando de ter medo de fazer, entende? Durante a maternidade a gente vai vendo que a criança vai amadurecendo, que a criança vai crescendo, e simplesmente a gente paga a língua pra muita coisa. E essas foram as coisas que me fizeram pagar a língua na maternidade, que eu dizia antes dela nascer que não iriam acontecer e realmente aconteceram. Que eu não iria deixar com os meus pais. Não, porque eu não vou deixar meus pais cuidar, porque eu não vou deixar a minha mãe cuidar. Gente, quando eu voltei a trabalhar fora, simplesmente tive que deixá-la sendo cuidada pela minha mãe. E eu dizia que não, porque ela vai ficar o tempo todo comigo, porque eu não vou trabalhar, porque eu vou cuidar dela, porque isso, porque aquilo. Simplesmente não. Simplesmente eu estou trabalhando fora, ela está sendo cuidada pela minha mãe. Agora ela está iniciando, a gente vai estar tentando fazer uma adaptação com ela na creche. E simplesmente, gente, não teve outra escapatória, simplesmente tive que deixar ela ir com a minha mãe. Então são coisas que realmente fogem da nossa alçada, fogem do que a gente planeja pra eles, mas é realmente isso. Acredito que a maternidade é uma verdadeira apagação de língua. Tu acha que o teu filho não vai fazer tal coisa quando ele for crescer? Ele vai fazer, porque simplesmente tu acreditava que ele não iria fazer. Então é isso, gente. A maternidade é uma apagação de língua. Aprendam isso. Porque a gente acha uma coisa e quando eles nascem seria completamente diferente as coisas. E eu acredito que tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava sobre a Luísa, é isso, gente. Eu acredito que eu paguei todas as línguas do mundo que existem, porque não pode ser verdade. A gente imagina uma coisa e é outra. Mas então é isso, gente. Espero muito, muito, muito de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem pra todas as mães que também pagaram a língua que nem eu, porque eu paguei a língua com cada coisa assim que eu vou te dizer. Outra coisa que eu paguei a língua também foi a relação da mamadeira. A Luísa, desde a maternidade, ela nunca pegou bico. Então eu pensava assim, ela não pegou bico, então vai ser tudo tranquilo. Ela não vai pegar o bico da mamadeira, acredito eu. Hoje ela vive pendurada na mamadeira dela e eu não consigo tirar. Ai, gente, é tão engraçado que a gente imagina uma coisa e a outra, né? Mas realmente é assim. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham dado risada. Coloque aqui nos comentários todas as vezes que vocês pagaram a língua também. Todas as coisas que fizeram vocês pagarem a língua. E me contem como que foi a experiência de vocês, o que fez vocês pagar a língua, o que vocês achavam que ela iria fazer ou ele iria fazer e realmente não fizeram. Que vocês imaginavam tal coisa por eles, eles fizeram outra, vocês imaginavam que eles iam fazer e eles acabaram não fazendo. Coloca aqui nos comentários, deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhem para todos que vocês conhecem, me sigam lá no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba aqui embaixo, me sigam lá no Instagram para que vocês acompanhem de perto mais pagações de mico e mais pagações de língua com a Luísa. E é isso aí, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!